Oi, pessoal! Estamos aqui entrando no assunto. Entrando no assunto, como eu digo sempre, vai ter vezes que você vai me ver falando sozinha. Sozinha não, com vocês. E vai ter vezes que nós vamos estar aqui batendo um papo, como hoje. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Igor Santana, um pastor abençoado. Ele é pastor, ele é líder da igreja IPUC e é esposo também. Uma pessoa abençoada. A paz do Senhor, pastor. Paz, pastora. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Meu nome é Igor Santana. Pela misericórdia e a graça divina, como pastor, hoje, pela graça dobrada ainda, o pastor presidente, pastorei uma igreja chamada IPUC. A nossa igreja fica localizada na rua Manuel Veloso, número 280, Vila Nova, São João do Meriti. Uma igreja bastante acolhedora, uma igreja bastante amável, muito amada e com muito amor para dar. Sem nenhum tipo de orgulho, né? Mas vivi muitos anos no crime, fui um ex-traficante e não estou falando isso com nenhum tipo de orgulho, pelo contrário, com muita vergonha, porque nenhum pai, nenhuma mãe, ele coloca um filho no mundo para ser um criminoso, e seria muita sem vergonha da minha parte eu estar contando isso aqui com algum orgulho, com alguma alegria, mas é para que você entenda que se Deus mudou a minha vida, Ele também pode te alcançar e mudar a tua história. E dizer para você que o crime ele não compensa. A vida nesse mundo não vale a pena. Entrega a tua vida para Jesus. Confia nele, porque mais Ele fará na tua vida. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida também. Deus Maravilha, né? Por que ele está contando isso? Porque a pergunta é: qual é a diferença, pastor, do homem com Jesus e do homem sem Jesus? O homem sem Deus, ele é como se fosse um barco à deriva. Ele é movido pelos seus sentimentos, emoções e acaba errando em demasia, explodindo, falando em momento que não é para falar, agindo de forma que não é para agir, porque a presença de Deus ela faz toda a diferença na vida de um homem. E um homem sem Deus, ele vai continuar errando, até que um dia ele reconheça que o nosso Deus ele é soberano e nós somos 100% dependentes dele. Enquanto você não entregar sua vida para Jesus, infelizmente, você vai continuar errando nos mesmos erros que você sabe, mas enquanto você caminhar sozinho, infelizmente vai ser difícil. Mas dê a oportunidade para Jesus mudar a tua vida, assim como Ele mudou a nossa, e você vai ver que vai valer muito a pena. Prestei bem atenção numa frase que o pastor falou aí. Um homem com Deus, ele fica mais difícil dele errar. E você vai me fazer essa pergunta: como é que eu tenho visto muitos homens que dizem que tem Deus que está errando? O que o senhor tem para falar disso aí, pastor? Isso muito nos entristece, porque ninguém gosta de ouvir alguém falar mal daqueles que nós amamos, da nossa casa ou do nosso segmento, que é o segmento cristão. Isso acaba diretamente ou indiretamente nos entristecendo. Porém, existem muitas pessoas realmente que pregam muito, mas não têm caráter. Existem pessoas que cantam muito, mas não dão um bom testemunho. Existem pessoas que fazem a obra de Deus, mas dando sempre o pior exemplo possível fora das quatro linhas, fora de dentro das paredes da igreja. Isso nos entristece, mas infelizmente isso é uma verdade que realmente ela é real. Porém, nós também não podemos generalizar, porque nem todos são assim.
Existem muitas pessoas sérias, existem muitas pessoas que fazem a obra de Deus com temor, com amor. Então a gente não pode, por causa da minoria, a gente generalizar e colocar todo mundo no mesmo balaio por causa de pessoas que realmente estão fazendo a obra de Deus, mas sem Deus, fazendo de qualquer jeito. Mas existem muitas pessoas sérias que vale a pena você entregar a vida para Jesus e fazer a diferença. E nós temos também que prestar bem atenção que em todos os lugares é assim, ó, você vai ao hospital, tem um bom médico. Ele se formou igual o outro, que é um mau médico. E você não vai deixar de se consultar por causa disso, né? Então, em todas as áreas tem o bom e o ruim. E você não pode ficar olhando somente para o ruim. No caso, quando você aceita Jesus, é o melhor caminho. Agora, se alguém está ali dizendo que ele vai te levar para o melhor caminho, mas ele mesmo não está no melhor caminho, é ele Deus. Nós falamos que é a salvação individual, mas isso não é de nós, não. Não é de nós. É porque cada um, ela vai ser salvo pelos seus atos. Então, é muito bom, né, pastor? É muito bom o homem que tem Jesus. E o homem sem Jesus, pastor? Pastora, existe uma passagem no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja, ele vai fazer uma analogia e ele vai dizer assim: tenho esse tesouro em vaso de barro. Naquele período de tempo, não havia caderneta de poupança ou bancos digitais, como existe muitos hoje. Hoje em dia você tem a facilidade de pagar as suas contas ou fazer qualquer tipo de compra sem sair do teu sofá, sem sair de dentro da tua casa. Eu tive muita dificuldade com isso. Eu também. Mas nós acompanhamos, né, a tecnologia chegou para também nos ajudar. É verdade. E o que me chama a atenção é que quando Paulo ele faz essa analogia, é que naquele período de tempo, a pessoa quando trabalhava ia ganhar o seu pago, o seu recurso, ele tinha que guardar em algum lugar. Só que naquele tempo não tinha caderneta de poupança, não tinha banco, não tinha nada que ele entendesse que fosse seguro. Então ele enterrava, colocava dentro de um vaso de barro e enterrava aquele tesouro. Hoje nós temos a praticidade, a facilidade de colocarmos o nosso recurso naquilo que a gente acha mais seguro. Aquilo que é palpável, aquilo que é financeiro, aquilo que é um bem material, que para nós é tesouro, é riqueza, ou de alguma maneira é algo que faz com que a gente venha pagar nossas contas, venha colocar o melhor na nossa casa. Quando a gente pega esse recurso, embora sobre pouco, pelo menos para mim, não sei para você, mas aquilo que sobra a gente procura colocar no lugar mais seguro, e geralmente é num banco, na caderneta de poupança. Agora olha que interessante, a gente que, entre aspas, para o mundo não vale nada, nós somos errantes, pecadores, falhos, a gente pega aquilo que é mais valioso e deposita na caderneta de poupança, num banco digital, em algo que nós achamos que é seguro, que é bom. Deus, ele pega aquilo que é mais precioso, que é mais valioso, que é a sua presença, e coloca dentro de mim, dentro da senhora, dentro de você. Aquilo que para o mundo ou para muitos não vale nada. Mas Deus, quando olhou para mim, quando olhou para você, ele falou assim: esse daí não, essa daí não, essa daí vale muito para mim. Esse daí tem muito valor para mim. E por isso eu estou colocando agora a minha presença dentro dele. Então o homem, ele pega a sua riqueza e coloca no banco. Deus, ele pega a sua riqueza, que é a sua presença, e coloca dentro de mim e dentro de você. É isso mesmo que você entendeu. Você tem muito valor para Jesus. Nunca pense em desistir, nunca pense em parar. Se tem alguém nesse momento pensando em tirar a própria vida, pensando em desistir de viver, por causa de problema no casamento, problema nos filhos, problema financeiro, ei, tudo na vida existe o início, o meio e o final. Eu não sei em que momento você está passando,
Eu não sei qual é o momento da prova que você está vivendo. Se é no início, se é no meio ou se é no final. Mas eu tenho uma palavra do céu para te dar nessa noite. Tudo aquilo que você está passando chama-se processo. E só alcança a promessa quem passa pelo processo. Todos os homens da Bíblia passaram por dificuldade. Todas as mulheres da Bíblia passaram por dificuldade. Mas eles passaram pelo processo, venceram e hoje muitos deles nós colocamos nas nossas pregações. Porque eles foram alguém que não desistiram. Foram alguém que não jogaram a toalha, não largaram o taco, não desistiram. Seja uma pessoa assim, resiliente, porque Deus ele é contigo, Deus ele te ama e Deus ele conta com você. Você pode, você consegue, você vai vencer. Então Deus, quando ele colocou a presença em você, é porque ele achou que você era o lugar mais seguro, mais valioso para ele depositar o tesouro dele, que é a presença. Maravilha! E quando o homem tem Jesus, ele começa a entender isso tudo. O processo, ele não desiste, o processo faz ele mais forte, o processo ensina. Agora, para você entender isso, precisa você estar no caminho de Jesus. Porque esse caminho, ele é estreito, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, é uma transformação, é uma mudança que você mesmo vê. Eu costumo dizer que a palavra até diz, né, que em Marcos 1:44 diz que muitas vezes tem coisas que você não precisa falar. Tem testemunho que você não precisa dar. Só de você ver o agir das pessoas é um grande testemunho para você seguir esse caminho. Por isso nós estamos falando do homem com Deus e do homem sem Deus. Muitas vezes, aquele que quer aceitar Jesus, ele prefere ver o homem com Deus, mas que ainda não está fazendo as coisas de Deus. Mas hoje nós estamos aqui te apresentando um homem realmente com Deus, que quer fazer a vontade, que se humilha, que se renuncia. Porque quando se fala no caminho estreito, é muitas renúncias. É muitas renúncias. E você diz, mas eu não quero renunciar, mas eu quero falar para você. Vale muito, 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 muito a pena. Muito a pena. Não vale, pastor? Há aproximadamente 20 anos atrás, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. E se eu pudesse, eu teria tomado essa decisão muito, muito, muito antes do que isso. Então, você que está nos ouvindo, não perca tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Nós começamos essa conversa, o bate-papo, falando a respeito do homem sem Deus e o homem com Deus. Qual é a diferença? Qual é o benefício? Quais são as consequências? Então, quando eu iniciei o vídeo, eu falei um pequeno trecho a respeito de, infelizmente, a vida que eu vivi. E se eu juntasse hoje, entre aspas, todo o benefício que eu tive na vida do crime e as consequências que eu tive e juntasse, o resultado seria eu dizer para você: o crime não compensa, sai fora enquanto é tempo, larga as drogas, larga a bebida, larga o vício, porque tudo isso vai te levar para o buraco. A Bíblia diz lá no livro de Salmo, capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores e nem se detém no caminho dos pecadores. Então o salmista ele nos orienta a não andar, a não sentar e a não fazer conforme o conselho dos ímpios. Então o ímpio muitas vezes vai falar: não, pode fazer, isso aí não tem nada demais, não tem problema não. Só que o final desses caminhos são um caminho de morte.
E não é isso que Deus quer para você, não. O que Deus quer para você é que você venha ter vida e vida com abundância. Um dia eu entreguei o meu caminho para o Senhor. Eu confiei e Deus está agindo. E essa também vai ser na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o Senhor agirá. Ele agiu na minha vida, para mim está dando certo. Para a pastora também acredito que está dando certo. Com certeza. Não tá, pastor? Com certeza. E para você também vai dar. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que não é fácil largar o vício, largar a bebida, largar a prostituição, largar a droga, largar tudo aquilo que esse mundo promove. Oferece, né? Te oferta. Eu sei que não é fácil, mas nada da nossa vida é fácil. Você é guerreiro, você consegue. Você vai vencer. E você vai ver que o que eu estou te falando, entregar a vida para Jesus, vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Faça isso, que você vai ver os benefícios que vai trazer para você. Com certeza. Esse vídeo, entrando no assunto do homem com Deus, do homem sem Deus, vai fazer diferença na tua vida. Vai fazer diferença e você, quando estiver ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, você vai pensar assim, vou mandar para alguém. É por isso que nós estamos aqui, dando o endereço que é no canal Terezinha Rosa com H-I-S, também no Instagram e também no TikTok. TikTok tem muitas coisas boas. E como eu costumo dizer, quem escolhe as coisas boas somos nós. Quando você vê alguma coisa que não é boa, você passa. Você passa e aí você vai dizer assim, poxa, como foi bom eu ter ouvido esse videocast que vai mudar a minha vida. E você vai contar um grande testemunho. Até a próxima. Fique na paz. Eu acho que o outro ficou melhor. Não, pastor, mas aí só corta. Não tem como. Não, ele já foi.